Vocês acreditam que um homem pode esperar 16 anos para ver justiça sendo feita? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia que um policial da PRF me humilhou tanto, mas tanto, que eu prometi uma coisa para mim mesmo ali mesmo na hora. Uma promessa que eu guardei no peito e nunca contei para ninguém. 16 anos depois, 16 anos certinhos, eu voltei naquele mesmo posto da PRF. Mas dessa vez, não era mais o caminhoneiro humilhado que entrou lá, não. Se você está gostando dessa história, curta, inscreva-se no canal e comente de que cidade você está nos assistindo. Vocês querem saber o que aconteceu quando esse mesmo policial me viu entrando pela porta? O que ele fez quando descobriu quem era o rapaz de farda que estava do meu lado? Olha, essa história vocês precisam ouvir até o final. Mas antes de contar o que aconteceu naquele posto da PRF, vocês precisam me conhecer direito, porque senão a história não faz sentido. Meu nome é José, mas todo mundo me chama de Zé da Estrada. Tenho 61 anos hoje, mas já rodei esse Brasil inteiro desde os meus 16. 45 anos de estrada, meu amigo. 45 anos dormindo na boleia, comendo farofa fria e engolindo poeira. Eu nasci lá no interior da Bahia, num lugarzinho tão pequeno que nem no mapa aparece direito. Meu pai era lavrador, plantava mandioca e milho numa terrinha que nem nossa era. Minha mãe lavava roupa para os outros para ajudar em casa e eu era o mais velho de 5 irmãos. Sabe como é, né? Quando você é pobre de verdade, filho mais velho vira homem cedo, muito cedo. Com 12 anos, eu já estava na roça ajudando meu pai. Com 14, já carregava saco de farinha no lombo, igual homem feito. E escola, rapaz, escola era luxo que a gente não podia se dar. Eu aprendi a ler meio torto, meio certo. Nas horas vagas, minha mãe pegava um almanaque velho e tentava me ensinar as letras. Mas sempre faltava tempo, sempre tinha coisa mais urgente para fazer. Então eu cresci sabendo mais ou menos, sabendo o básico, mas sempre com vergonha de escrever qualquer coisa na frente de alguém. Aos 16 anos, apareceu uma oportunidade de trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Um conhecido do meu pai precisava de alguém para carregar e descarregar. O salário era pouco, mas era mais do que a gente tinha em casa. Então fui, e foi assim que conheci a estrada. Olha, eu me lembro até hoje da primeira vez que subi numa carreta. Era uma Mercedes 1113 azul, velha, mas potente. O motorista se chamava seu Manuel, um homem bom, paciente. Ele que me ensinou tudo, como amarrar carga, como conferir pneu, como falar no rádio, e principalmente ele me ensinou que na estrada o homem vale pelo caráter, não pelo estudo. Zé, ele dizia, tem doutor por aí que não presta para nada, e tem caminhoneiro analfabeto que é mais honesto que muito juiz. Passei 3 anos como ajudante. 3 anos vendo, aprendendo, sonhando em ter minha própria carteira. E quando finalmente consegui tirar minha CNH, nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tinha 19 anos e me sentia dono do mundo. Comecei dirigindo o caminhão dos outros. Ganhava por viagem, dormia onde dava, comia o que tinha. Mas eu era feliz, sabe? A estrada era minha casa, minha escola, minha vida. Foi numa dessas viagens, descendo para o Rio de Janeiro, que conheci a Maria. Ela trabalhava num restaurante de beira de estrada lá em Governador Valadares. Uma menina simples, trabalhadora, com um sorriso que iluminava o dia mais cinzento. Toda vez que eu passava por lá, parava para comer e conversar com ela. Até que um dia criei coragem e chamei ela para namorar. Ela topou. 2 anos depois, a gente casou numa igrejinha pequena, com festa simples, mas cheia de amor. E foi aí que veio o Júnior. Rapaz, quando meu filho nasceu, eu chorei igual criança. Ali no hospital, segurando aquele bebezinho no colo, eu fiz uma promessa para Deus e para mim mesmo. Esse menino vai ter tudo que eu não tive. Ele vai estudar. Ele vai ser alguém na vida. A Maria sempre me apoiou nisso.
Ela também estudou pouco, mas era esperta, sabia das coisas. E a gente concordava numa coisa: o Júnior ia ter educação, custasse o que custasse. Eu me matava de trabalhar, pegava frete para qualquer lugar, qualquer horário. Às vezes ficava 15 dias fora de casa só para ganhar uns trocados a mais. Comia mal, dormia mal, mas sempre guardava um dinheirinho para o material escolar do menino. E o Júnior? Ah, meu filho sempre foi especial. Desde pequeno ele tinha uma sede de saber que me impressionava. Com 4 anos, ele já conhecia todas as letras. Com 6, já lia gibizinho sozinho. E olha que eu não sabia ajudar ele direito nas lições, né? Mas a Maria dava um jeito. Lembro que às vezes, quando eu chegava da viagem, encontrava o Júnior debruçado na mesa da cozinha, fazendo o dever de casa. Eu chegava sujo, cansado, fedendo a diesel e cigarro, mas ele sempre parava tudo para me dar um abraço. "Pai, o senhor trouxe presente?" ele perguntava. E eu sempre trazia alguma coisinha, um carrinho, um chocolate, uma revista em quadrinhos de alguma cidade diferente. Mas o melhor presente que eu podia dar para ele era a educação. Isso eu sabia. Conforme o Júnior foi crescendo, eu fui percebendo que ele era diferente mesmo. Na escola, sempre foi o primeiro da turma. Os professores viviam elogiando ele, dizendo que o menino tinha futuro brilhante. Eu ficava orgulhoso, mas também preocupado, porque eu sabia que para ele ter futuro mesmo ia precisar de muito sacrifício da nossa parte. Universidade, faculdade, tudo isso custava dinheiro que a gente mal tinha. Mas eu não desisti. Me matei de trabalhar durante toda a infância e adolescência dele. Às vezes a Maria reclamava: "Zé, você está se matando na estrada. O menino sente falta do pai." E era verdade. Eu perdi muita coisa da criação do meu filho. Muitas apresentações na escola, muitos domingos em família, mas eu tinha certeza de que aquilo era temporário, que um dia, quando ele se formasse, ia valer a pena. O engraçado é que, mesmo estudando tanto, o Júnior sempre teve carinho pela minha profissão. Quando era pequeno, adorava subir no caminhão comigo. Ficava no banco do passageiro, mexendo no rádio, ouvindo as conversas dos caminhoneiros. E eu sempre falava para ele: "Filho, profissão não tem vergonha nenhuma. Caminhoneiro honesto vale tanto quanto qualquer doutor. Mas você tem chance de ser mais. Então aproveita." Ele entendia, sempre entendeu. Então é isso, pessoal. Esse era eu quando aconteceu aquela história na balança da PRF. Um caminhoneiro simples que estudou pouco, mas que tinha um sonho grande para o filho. Um homem que conhecia cada estrada do Brasil, mas que às vezes se enrolava na hora de preencher um papel. E foi exatamente por causa disso que aconteceu o que vocês vão ouvir agora. Agora vou contar para vocês sobre aquele dia, o dia que marcou minha vida para sempre. Era março de 2007. Eu lembro como se fosse ontem. O Júnior estava com 14 anos na época, cursando o primeiro ano do ensino médio. Um menino esperto, sempre com a cabeça nos livros. Naquela semana ele tinha prova de matemática e geografia, e eu tinha prometido que ia chegar em casa no sábado para ajudar ele a estudar. Claro que eu não sabia muito de matemática avançada, né? Mas eu sempre tentava dar uma força, nem que fosse só para fazer companhia enquanto ele estudava. O importante era mostrar que eu estava ali, que me importava com os estudos dele. Era quinta-feira de manhã, quando recebi a ligação do seu Roberto, dono da transportadora onde eu prestava serviço. "Zé", ele disse, "tenho um frete urgente para você. Vitória da Conquista até São Paulo. Carga de cimento ensacado. Tem que sair hoje mesmo." Eu hesitei um pouco. Tinha prometido para o menino que ia estar em casa no sábado, mas o dinheiro estava curto naquele mês e frete de São Paulo sempre pagava bem. A Maria precisava comprar umas coisas para o Júnior, material escolar novo, uns cadernos. "Quanto está pagando, seu Roberto?" 2.500 líquido, mas tem que sair hoje, viu? "O cliente está esperando segunda-feira cedo lá em Guarulhos." 2.500.
Era um bom dinheiro naquela época. Dava para pagar as contas do mês e ainda sobrar um troco para comprar aquele tênis que o Júnior estava pedindo. Tá certo, seu Roberto. Vou buscar a carga. Liguei para Maria para avisar. Ela ficou meio chateada, porque tinha planejado um almoço em família no domingo, mas entendia a situação. Explica para o menino que o pai vai chegar um pouco atrasado, mas vai chegar, eu disse. E fala que quando eu voltar, a gente vai naquele restaurante que ele gosta. Peguei minha sacola de viagem, sempre a mesma. 2 mudas de roupa, um chinelo, escova de dente e um radinho de pilha para fazer companhia na estrada. Saí de casa. Minha garrafinha de café, que a Maria sempre enchia bem quentinho. O caminhão era uma Scania 112 azul com detalhes brancos. Não era novo, mas era bem cuidado. Motor bom, freio em dia, pneus novos. Eu sempre fazia questão de deixar tudo certinho antes de viajar. Caminhoneiro que se preza não sai na estrada com nada irregular. Cheguei em Vitória da Conquista umas 2 horas da tarde. A carga já estava pronta. 200 sacos de cimento Portland, 50 quilos cada um. 10 toneladas certinhas. Peso bom para a Scania. Não forçava muito o motor. Carregaram rapidinho. Conferimos a nota fiscal, o lacre, toda a papelada, tudo certinho. Saí de lá umas 4 horas da tarde, com o sol ainda alto. A ideia era rodar a noite toda e chegar em São Paulo na segunda de manhã cedo. As primeiras horas de viagem foram tranquilas. A BR-116 estava em bom estado naquele trecho. Paisagem bonita, sol se pondo, aquela sensação boa de estrada aberta na frente. Parei para jantar num restaurante de beira de estrada que eu já conhecia lá perto de Jequié. Comida simples, mas gostosa. Arroz, feijão, carne assada e farofa. Conversei um pouco com outros caminhoneiros. Troquei informação sobre as estradas, condições do tempo. Era isso que eu mais gostava na profissão, a camaradagem da estrada. Caminhoneiro sempre ajuda caminhoneiro. Se alguém está com problema no motor, todo mundo para ajudar. Se alguém está sem dinheiro para comer, sempre tem quem divida a marmita. Depois do jantar, voltei para o caminhão. O plano era rodar mais umas 4 horas e parar para dormir lá pela meia-noite. Tinha um posto mais adiante onde eu costumava pernoitar, lugar seguro, com estacionamento vigiado. Mas antes disso, eu sabia que ia ter que passar pela balança da PRF. Olha, balança de PRF sempre foi um negócio que deixava qualquer caminhoneiro meio tenso. Não porque a gente estivesse fazendo algo errado, não. Mas porque sempre tinha a possibilidade de dar problema com algum papel, alguma besteira qualquer que complicasse a viagem. Naquele dia, eu estava com toda a documentação em ordem. Tinha conferido tudo antes de sair. CRLV do caminhão, minha CNH, documento da carga, lacre, tudo certinho. Mas mesmo assim você sabe como é. Sempre fica aquele friozinho na barriga. Eram umas 9 horas da noite quando vi as luzes da balança no horizonte. Movimento normal para um dia de semana. Algumas carretas paradas, os policiais fazendo a rotina de sempre. Reduzi a velocidade e entrei na fila. Na minha frente tinha um caminhão com placas de Minas carregado de açúcar. Atrás de mim, outro com madeira do Espírito Santo. Movimento normal de estrada. Eu estava cansado, confesso. Tinha saído cedo de casa, carregado a tarde toda, já estava rodando às 5 horas, mas nada demais. Nada que um café não resolvesse. Sempre carreguei uns sachês de café solúvel na bolsa para essas situações. Enquanto esperava minha vez na balança, liguei o rádio para ouvir as notícias. O locutor falava sobre economia, política, essas coisas que a gente escuta, mas não entende muito bem. Eu estava mais interessado na previsão do tempo mesmo, se ia chover na descida da serra, essas coisas importantes para quem está na estrada. Foi aí que o guarda acenou para mim subir na balança. Engrenei a primeira e subi devagar. O peso deu certinho. 23 toneladas. Caminhão vazio pesava 13, mais 10 de carga dentro do limite legal. Tudo certo.
O policial acenou para eu estacionar do lado direito, onde eles fazem a verificação dos documentos. Rotina normal. Peguei minha pasta com os papéis, apaguei o cigarro que estava fumando e desci do caminhão. Era um policial novo, talvez uns 25, 30 anos. Farda bem passada, coturno engraxado, aquela postura de quem está começando na profissão e quer mostrar autoridade. Eu já tinha visto muitos assim ao longo dos anos. Boa noite, senhor. Cumprimentei educadamente, tirando meu boné. Ele nem respondeu o cumprimento, só estendeu a mão. Documentação. Entreguei tudo. CNH, documento do caminhão, nota fiscal da carga, minha carteira de motorista. Ele olhou tudo meio de cara feia, como se estivesse procurando problema. Cadê a guia de transporte? Ele perguntou. Eu sabia que estava ali na pasta. Procurei. Ah, estava no meio das outras folhas. Entreguei para ele. Ele olhou o papel, virou de um lado, virou do outro. Isso aqui está preenchido errado, ele disse. Foi aí que começou o meu problema. E foi naquele momento, naquela balança da BR-116, no meio da noite, que minha vida tomou um rumo que eu nunca jamais podia imaginar. O que aconteceu nos próximos minutos ia ficar gravado na minha memória para os restos da vida e ia ser o combustível para uma história que só terminaria 16 anos depois. Ah, isso aqui está preenchido errado, ele disse, balançando a guia de transporte na minha cara. Eu olhei para o papel tentando entender onde estava o erro. A guia parecia normal para mim. Tinha os dados da carga, o destino, o peso, tudo que sempre colocava em todas as viagens. Onde que está errado, senhor? Perguntei educadamente. Ele apontou para uma linha no meio da folha. Aqui, ó. Você escreveu São Paulo no campo errado. Isso aqui é para a cidade de origem, não destino. Eu olhei de novo. Para falar a verdade, eu sempre me enrolava um pouco com esses formulários. As letras eram pequenas, as linhas eram apertadas e eu... Bem, eu nunca tive muito jeito para essas coisas de papel. Ah, é mesmo, reconheci. Foi mal, senhor. Posso consertar? Peguei uma caneta no bolso da camisa e fui fazer a correção. Riscar São Paulo de onde estava errado e ia escrever no lugar certo. Coisa simples, né? Qualquer um faz, mas o policial arrancou o papel da minha mão na hora. Para com isso aí, você está borrando tudo, não sabe nem segurar uma caneta direito. Ele falou alto, bem alto, alto o suficiente para todo mundo ali perto escutar. Os outros caminhoneiros que estavam esperando, o funcionário do posto, todo mundo olhou na nossa direção. Eu senti meu rosto esquentar. Aquela vergonha que sobe do peito e toma conta da gente inteira. Sabe como é? Desculpa, senhor. Eu posso pegar outro formulário e preencher certinho. Tentei falar baixo para não chamar mais atenção. Outro formulário. Ele deu uma risada seca. Você acha que papel é capim? É que a gente tem formulários sobrando aqui para ficar gastando com gente que não sabe nem escrever. E foi aí que ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Pegou a guia de transporte e rasgou bem na minha frente. Não rasgou de uma vez, não. Foi devagar, olhando nos meus olhos como quem estava gostando daquilo. Tec, tec, tec. O som do papel rasgando ecoou naquele posto silencioso. Depois jogou os pedaços no chão na minha frente. Aprende a ler primeiro, analfabeto, ele disse com um sorriso torto no rosto. Você quer dirigir caminhão assim? Tá achando que estrada é lugar de burro? As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Analfabeto, burro. Eu fiquei ali parado, olhando para o papel rasgado no chão. Não conseguia me mexer. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir minha humilhação. E agora? Vai ficar aí parado igual uma estátua? Ele continuou. Ou vai juntar os papéis do chão e tentar escrever de novo? Foi aí que eu percebi que todo mundo estava olhando mesmo.
O caminhoneiro que estava na minha frente na fila, um homem grisalho, com cara de quem já tinha visto muita coisa na vida, balançou a cabeça e desviou o olhar como quem estava com vergonha alheia. Atrás de mim, 2 motoristas mais novos cochichavam entre eles. Não conseguia ouvir direito o que falavam, mas vi um deles apontar na minha direção. Tinha também um frentista do posto que parou de abastecer um carro só para ficar olhando a situação. E uma mulher que estava saindo da lanchonete com um refrigerante na mão, parada na porta, encarando. Todo mundo vendo minha vergonha. O policial ainda não tinha terminado. Ele pegou outro formulário da pasta dele e jogou na minha direção. O papel voou e caiu no chão junto com os pedaços do anterior. Pega aí e tenta de novo, mas dessa vez pensa antes de escrever ou chama alguém para te ajudar. Vai que você tem sorte e tem algum alfabetizado por aqui. Eu me abaixei para pegar o formulário. As pernas tremiam, as mãos tremiam. Quando levantei, senti que todo mundo ainda estava olhando. Alguns já tinham voltado para o que estavam fazendo, mas outros continuavam observando, esperando para ver o que ia acontecer. Tentei preencher o formulário de novo, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. A letra saiu torta, feia, mais feia que o normal. Jesus Cristo! O policial suspirou alto. Olha isso aí, parece letra de criança de 5 anos. Ele falou para todo mundo ouvir de novo e alguns riram. Riram baixinho, mas riram. Isso doeu mais que qualquer coisa. Não era só a humilhação do policial, mas era ver que outras pessoas achavam graça da minha situação. Quando finalmente consegui terminar de preencher o papel, entreguei para ele com a mão tremendo. Ele olhou de cima embaixo, balançou a cabeça e carimbou com força, como se tivesse raiva do papel. Tá liberado, disse seco, mas da próxima vez traz alguém para escrever para você. Ou então muda de profissão e vai fazer alguma coisa que não precisa saber ler. Peguei meus documentos de volta e caminhei para o caminhão. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Sentia os olhares grudados nas minhas costas. Quando cheguei na porta da cabine, ouvi o policial falando com outro colega que tinha chegado. Esse aí é mais um que tirou carteira, não sei como, mal sabe escrever o próprio nome e quer dirigir carreta. Depois reclama quando dá acidente por aí. Subi no caminhão, liguei o motor e saí dali devagar. Pelo retrovisor, vi que alguns ainda estavam olhando. O policial estava rindo de alguma coisa que o colega dele falou, provavelmente rindo de mim. Durante os primeiros quilômetros depois da balança, tentei me concentrar na estrada, mas não conseguia tirar aquela cena da cabeça. As palavras dele ecoavam na minha mente. Analfabeto, burro, aprende a ler primeiro. E o pior de tudo, eu sabia que ele não estava completamente errado. Eu realmente não era bom com essas coisas de escrever. Realmente me atrapalhava com formulários. Realmente tinha dificuldade com algumas palavras, mas isso não dava direito a ele me tratar daquele jeito. Não dava direito a ele me humilhar na frente de todo mundo. Eu era um trabalhador honesto, pagava meus impostos, cuidava da minha família. Mas ali, naquele momento, dirigindo sozinho na escuridão da estrada, eu me senti menor do que nunca. Me senti exatamente como ele tinha me chamado, um burro. Parei no primeiro posto que encontrei pela frente. Não era nem para abastecer, era só para parar mesmo, para respirar, para tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Desci do caminhão e fui no banheiro lavar o rosto. Quando me olhei no espelho, vi um homem destruído, os olhos vermelhos, não sei se de cansaço ou se de vontade de chorar. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo na minha vida. Ali, sozinho, naquele banheiro de posto de gasolina, no meio da madrugada, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Uma promessa que eu guardaria no peito pelos próximos 16 anos. Meu filho nunca jamais passaria por uma humilhação dessas, custasse o que custasse.
Saí daquele banheiro do posto respirando fundo, tentando me recompor. Mas quando voltei para o caminhão e peguei a estrada de novo, a ferida começou a doer de verdade. Não era uma dor física, não. Era uma dor que vinha de dentro, do fundo do peito. Uma dor que eu conhecia bem porque já tinha sentido ela antes. Muitas vezes, liguei o rádio mais para fazer barulho mesmo, para tentar tirar o silêncio pesado que estava dentro da cabine. Tocava uma música sertaneja dessas antigas que falava de sofrimento e saudade. Parecia que tinham escolhido a música só para combinar com meu estado de espírito, mas eu desliguei logo. Não estava com cabeça para música naquele momento. Foi aí que as lembranças começaram a vir. Lembrei da primeira vez que me chamaram de burro. Eu tinha uns 8 anos, estava na 2ª série. A professora, Dona Carmen, era uma mulher seca, dura, que não tinha paciência com criança pobre. Naquele dia, ela tinha mandado a gente ler um texto em voz alta. Cada aluno ia ler um pedaço. Quando chegou minha vez, eu empaquei numa palavra. Agricultura. Era uma palavra grande, complicada para mim. Agricultura. Eu tentei gaguejando. Burro. Ela gritou na frente da classe inteira. Como é que você não sabe ler uma palavra simples dessas? Seus pais não te ensinam nada em casa, não? As outras crianças riram. Algumas que eu achava que eram minhas amigas riram também. E eu fiquei lá vermelho de vergonha, igual tinha ficado na balança da PRF anos depois. Foi a primeira vez, mas não foi a última. Na 5ª série, o professor de matemática me chamou de jumento, porque eu não conseguia entender uma conta de dividir. Esse menino tem cabeça de jumento, ele disse para os outros professores bem na minha frente. No ginásio, tentei fazer um curso técnico de mecânica, mas desisti no meio porque não conseguia acompanhar as aulas teóricas. Os colegas me chamavam de burro do sertão quando eu fazia pergunta. E agora, ali na estrada, aos 47 anos de idade, com uma vida inteira de trabalho honesto nas costas, eu tinha ouvido a mesma coisa de novo. Analfabeto, burro. A diferença é que dessa vez doeu mais, muito mais, porque dessa vez eu não era mais um menino. Era um homem feito, pai de família, trabalhador, e mesmo assim tinha sido humilhado do mesmo jeito. E o pior, tinha sido humilhado na frente de outros trabalhadores, gente da minha própria classe, que sabia como era difícil a vida de caminhoneiro. E alguns tinham rido da minha situação. Isso me machucou de um jeito que não sei nem explicar. Parei o caminhão no acostamento e apaguei o motor. Precisava de um tempo para pensar, para processar o que tinha acontecido. A noite estava clara, cheia de estrelas. O silêncio da estrada era quebrado só pelo barulho dos carros passando. De vez em quando, uma carreta buzinava cumprimentando, pensando que eu estava com um problema mecânico, mas meu problema não era mecânico, era muito mais profundo que isso. Peguei meu celular e quase liguei para Maria. Quase. Cheguei a discar os primeiros números, mas parei. O que eu ia falar para ela? Que tinha sido humilhado por um policial, que me senti menor que uma formiga. Não podia preocupar ela com isso. A Maria já tinha bastante coisa para se preocupar em casa, cuidando do Júnior, das contas, da casa. E, além do mais, eu sabia que se contasse para ela, ela ia ficar indignada, ia querer fazer alguma coisa, registrar queixa, procurar os direitos. E eu não queria complicação, só queria seguir minha vida. Mas uma coisa eu sabia, não podia deixar passar em branco. Não podia fingir que nada tinha acontecido e seguir como se fosse normal, porque não era normal. Um trabalhador honesto não merecia ser tratado daquele jeito. Foi aí que pensei no Júnior. Meu menino, com 14 anos, já lia melhor que muito adulto. Já escrevia redação na escola e tirava nota boa. Já falava de querer fazer faculdade, de querer ser alguém na vida. E, de repente, uma imagem me veio na cabeça. O Júnior passando pela mesma humilhação que eu tinha passado. O Júnior sendo chamado de burro.
de analfabeto, sendo diminuído por alguém que se achava superior. Essa imagem me deu uma raiva que eu nunca senti na vida. Não, isso não ia acontecer. Eu não ia permitir. O que tinha acontecido comigo naquela noite não podia jamais acontecer com meu filho. Ele não ia passar por essa vergonha. Ele não ia baixar a cabeça para ninguém por falta de estudo. Foi aí que fiz a promessa mais importante da minha vida. Ali sozinho na cabine do caminhão, no meio da madrugada, na beira da BR-116, eu jurei para mim mesmo: meu filho vai estudar tanto que ninguém nunca vai poder humilhar ele. Vai ter diploma, vai ter conhecimento, vai ter respaldo para enfrentar qualquer um que tentar diminuir ele. E mais, se Deus quiser e permitir, um dia ele vai estar do outro lado. Ele vai ser a autoridade. Ele vai ser quem manda. E aí, ele vai tratar todo mundo com respeito, do jeito que eu gostaria de ter sido tratado. Não era vingança, não. Eu não estava pensando em vingança. Estava pensando em justiça, em dignidade, em dar para o meu filho aquilo que ninguém nunca tinha me dado, a chance de ser respeitado. Liguei o motor de novo e voltei para a estrada. Mas agora eu tinha um propósito. Agora eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Ia me matar de trabalhar, ia pegar todo o frete que aparecesse, ia economizar cada centavo, ia dar para o Júnior tudo o que ele precisasse para estudar, livro, curso, faculdade, o que fosse necessário. E não ia contar para ninguém sobre a promessa que tinha feito, nem para Maria, nem para o próprio Júnior. Era um pacto entre mim e minha consciência, entre mim e Deus. Nos quilômetros seguintes, enquanto a madrugada avançava, eu comecei a fazer planos. O Júnior estava no primeiro ano do ensino médio, ainda tinha 3 anos pela frente. Depois ia ter que fazer vestibular e entrar numa faculdade boa. Ia custar caro, muito caro, mas eu ia dar um jeito. Ia trabalhar fim de semana, feriado, madrugada, ia dormir na estrada, comer mal, me sacrificar, mas ia dar para o meu menino a educação que ele merecia. E quem sabe um dia, quando ele fosse formado, respeitado, bem-sucedido na vida, eu contasse para ele sobre aquela noite, sobre a promessa que mudou tudo. Mas isso era conversa para o futuro. Por enquanto, eu tinha trabalho a fazer. Cheguei em São Paulo no domingo de manhã, descarreguei a carga e peguei a estrada de volta. Na segunda-feira à noite, estava em casa abraçando minha família. O Júnior me mostrou as notas das provas que tinha feito na sexta, tudo azul. Matemática 9,5, Geografia 10, Português 9,0. Eu olhei para as notas e sorri, mas era um sorriso diferente agora. Era o sorriso de quem tinha um plano, de quem sabia exatamente onde queria chegar. Tá indo bem, filho. Continue assim. Ele não sabia. Mas naquele momento eu não estava só elogiando as notas dele. Estava vendo o futuro. Estava vendo a realização da promessa que tinha feito na estrada. E essa promessa eu ia cumprir, custasse o que custasse. Depois daquela noite na estrada, quando fiz aquela promessa, minha vida mudou completamente. Não por fora, porque por fora continuou tudo igual. Acordar cedo, pegar estrada, carregar e descarregar, voltar para casa cansado. Mas por dentro, eu tinha um propósito agora. O Júnior sempre foi um menino especial, desde pequeno. Mas depois daquela humilhação na balança, eu comecei a prestar atenção nele de um jeito diferente. Comecei a ver nele não só meu filho, mas minha esperança de um futuro melhor. Ele tinha 14 anos e já mostrava sinais de que ia ser diferente de mim. Enquanto eu me atrapalhava para preencher um formulário simples, ele fazia conta de matemática que eu nem sabia que existia. Enquanto eu lia devagar, soletrando, ele devorava livro atrás de livro. Lembro que uma vez eu estava descansando em casa depois de uma viagem longa e encontrei ele lendo um livro grosso na mesa da cozinha. Era sobre história do Brasil. "O que você está lendo aí, filho?" "Estou estudando sobre a República Velha, pai. É sobre a política no Brasil no começo do século XX."
Eu olhei para ele e pensei: meu Deus, esse menino com 14 anos já sabe coisas que eu nunca nem ouvi falar na vida. E ao mesmo tempo senti um orgulho danado, porque eu sabia que parte daquilo era mérito meu. Não porque eu tinha ensinado, eu não sabia ensinar, mas porque eu tinha dado condições para ele aprender. A partir daquele momento na estrada, eu intensifiquei minha dedicação. Comecei a pegar todo o frete que aparecia, mesmo os que pagavam pouco, mesmo os que eram para longe, frete para o norte, para o sul, para o centro-oeste, qualquer lugar que me oferecessem trabalho, eu estava topando. A Maria às vezes reclamava: Zé, você está se matando, não para em casa, não come direito, não dorme direito. Mas eu explicava: Maria, é temporário, é para o Júnior. Ele precisa de curso preparatório para o vestibular, precisa de livro, precisa de computador. Tudo isso custa dinheiro. E ela entendia. A Maria sempre me apoiou nessa missão, mesmo quando significava ficar sozinha em casa com o menino por semanas. O Júnior, coitado, sentia falta do pai. Várias vezes eu chegava em casa e encontrava ele dormindo com um livro no peito na mesa da cozinha. A Maria falava que ele ficava acordado até tarde esperando eu chegar da viagem. Isso me doía, mas eu sabia que era necessário. Era um sacrifício que a gente estava fazendo para garantir um futuro melhor para ele. E o menino não decepcionava. A cada boletim da escola, eu via que meu esforço estava valendo a pena. Sempre entre os primeiros da turma, sempre com nota boa em tudo. Mas o que mais me chamava a atenção era a personalidade dele. O Júnior nunca foi de causar problema, nunca foi de responder mal, nunca foi de se meter em confusão. Era um menino calmo, respeitoso, que tratava todo mundo bem. Até os professores elogiavam ele. Seu filho é um exemplo, seu Zé, educado, dedicado, inteligente. E eu pensava, ele vai ser tudo o que eu não pude ser. Quando o Júnior tinha uns 15 anos, aconteceu uma coisa que marcou muito. Era uma época que eu estava passando muito tempo fora, pegando frete para São Paulo quase toda semana. Numa dessas viagens, levei ele junto comigo nas férias escolares. Lembro que a gente estava na boleia, descendo a Serra de São Paulo, conversando sobre a vida, sobre o futuro. Era uma conversa de pai e filho, sabe? Daquelas que ficam gravadas na memória. Pai, ele disse, eu já decidi o que eu quero fazer quando crescer. O que é, filho? Quero ser policial. Eu quase bati o caminhão quando ouvi isso. Policial, depois de tudo que eu tinha passado com aquele policial da PRF. Por que policial, Júnior? Porque eu quero ajudar as pessoas, quero fazer a diferença e quero que as pessoas me respeitem pelo meu conhecimento, não tenham medo de mim. Aquelas palavras me emocionaram de um jeito que não sei explicar. Era como se ele soubesse, sem eu ter contado, da humilhação que eu tinha passado. Era como se ele quisesse consertar alguma coisa que estava quebrada. Que tipo de policial, filho? PRF, pai. Quero trabalhar nas estradas, conhecer o Brasil, ajudar os caminhoneiros quando eles precisarem. Naquele momento, eu senti que Deus estava me mostrando o caminho. Meu filho queria ser PRF, queria ser exatamente aquilo que um dia tinha me humilhado, mas ele queria ser do jeito certo, tratando todo mundo com respeito. A partir dali, meu sacrifício ganhou ainda mais sentido. Não era só para dar educação para o meu filho, era para formar um policial diferente, um policial que tratasse todo trabalhador com dignidade. Nos anos seguintes, o Júnior foi se preparando para realizar esse sonho. Estudava para caramba, fazia educação física, lia sobre leis e regulamentos. E eu continuava na luta, trabalhando dia e noite para bancar os estudos dele. Pagava cursinho preparatório, comprava livro, pagava aulas particulares de inglês, tudo o que ele precisava. Eu dava um jeito de conseguir. Teve época que eu cheguei a ficar 20 dias seguidos na estrada, dormindo na boleia, comendo mal,
só para juntar dinheiro para o vestibular dele. A Maria ficava preocupada, mas entendia que era temporário. E o Júnior, ele retribuía todo o meu esforço com dedicação total. Nunca vi um menino estudar tanto. Acordava cedo para estudar antes da aula. Ficava até tarde fazendo exercício. Fim de semana era sempre debruçado nos livros. Quando ele completou 17 anos, eu já via que minha promessa estava se realizando. O menino tinha se tornado um jovem culto, inteligente, respeitoso, falava bem, escrevia bem, se portava bem em qualquer ambiente. E o mais importante, ele tinha valores. Sabia tratar todo mundo com respeito, independente da classe social. Várias vezes eu vi ele conversando educadamente com o frentista do posto, com o vizinho que trabalhava de pedreiro, com a dona da quitanda. Ele tinha aprendido uma coisa que muita gente com estudo não aprende: que todo trabalho tem valor, que toda pessoa merece respeito. Isso me deixava orgulhoso de um jeito que vocês não imaginam, porque eu sabia que mesmo sem ter contado para ele sobre a humilhação que passei, ele estava crescendo com os valores certos. No último ano do ensino médio, quando chegou a hora do vestibular, eu estava ansioso. Tinha investido tudo naquele momento, anos de sacrifício, de trabalho pesado, de tempo longe da família, mas quando vi o resultado, soube que tinha valido a pena. O Júnior passou em primeiro lugar no concurso da PRF. Primeiro lugar, meu menino que eu tinha criado com tanto carinho, tanto sacrifício, tinha conseguido. No dia que saiu o resultado, eu estava numa viagem em Minas Gerais. A Maria me ligou chorando de alegria. Zé, nosso filho passou em primeiro lugar. Eu parei o caminhão na beira da estrada e chorei igual criança. Ali mesmo na boleia, agradeci a Deus por ter me dado força para cumprir a promessa que tinha feito anos antes. Meu filho ia ser policial rodoviário federal, ia trabalhar nas estradas, ia ser respeitado e, principalmente, ia tratar todo caminhoneiro, todo trabalhador com a dignidade que eu gostaria de ter recebido naquela noite em 2007. A história estava só começando. A aprovação do Júnior no concurso da PRF foi só o começo de uma jornada que ia me encher de orgulho pelos próximos anos. Mas confesso que quando chegou a hora dele sair de casa para fazer o curso de formação em Florianópolis, meu coração apertou. Era setembro de 2008. Meu menino, com 19 anos recém-completados, ia começar uma nova vida, ia se tornar um homem, um profissional, longe de casa. No dia que ele viajou, eu e a Maria levamos ele até a rodoviária. Ele estava com uma mala simples, alguns livros e aquela determinação no olhar que eu conhecia bem. Era a mesma determinação que eu tinha visto nele durante todos aqueles anos de estudo. Pai, ele disse antes de embarcar, obrigado por tudo. Eu sei que o senhor se sacrificou muito por mim. Eu não soube o que responder. Como é que eu ia explicar para ele que aquele sacrifício tinha sido a coisa mais importante da minha vida? Que cada viagem que fiz, cada noite que dormi na boleia, cada real que economizei tinha sido um investimento no futuro dele? Só faz o seu melhor, filho, consegui falar. E lembra sempre de tratar todo mundo com respeito, seja quem for. Ele prometeu que ia lembrar. Os 6 meses de curso em Florianópolis foram longos para a gente que ficou em casa. O Júnior ligava toda semana, contando como estavam as aulas, os treinamentos, as provas, sempre com boas notícias. Pai, tô entre os primeiros da turma, ele dizia orgulhoso. Os instrutores falam que eu tenho perfil para crescer na carreira. E eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo ansioso para ver meu menino formado, fardado, respeitado. Em março de 2009, chegou o grande dia, a cerimônia de formatura. Eu e a Maria viajamos para Florianópolis. Foi a primeira vez na vida que eu fiz uma viagem que não era a trabalho. Pegamos um ônibus, ficamos num hotel simples, mas estávamos felizes como reis. A cerimônia foi no pátio da academia da PRF.
Tinha famílias de todo o Brasil ali, todos orgulhosos dos filhos que estavam se formando. Quando vi o Júnior entrar no pátio, marchando em formação, de farda azul impecável, cap na cabeça, eu senti uma emoção que nunca tinha sentido na vida. Meu filho, meu menino que eu criei com tanto amor, tanto sacrifício ali, uniformizado, respeitado, pronto para servir o país. Durante a cerimônia, eles chamaram o nome de cada formando. Quando chegou a vez do meu filho, eu ouvi alto e claro: Policial Rodoviário Federal Júnior Silva. Ele se apresentou, bateu continência e naquele momento eu chorei. Chorei mesmo, sem vergonha. E Maria também estava chorando ao meu lado. Ali estava se realizando a promessa que eu tinha feito naquela noite fria de 2007 na beira da estrada. Meu filho nunca ia ser humilhado como eu fui. Ele ia ser respeitado. Ele ia ser a autoridade. Mas a história não parou por aí. O Júnior foi lotado primeiro numa unidade em Minas Gerais. Trabalho de rotina, fiscalização, atendimento a acidentes. Ele gostava do que fazia e sempre me contava sobre o dia a dia. Pai, hoje ajudei um caminhoneiro que estava com problema no motor. Fiquei com ele até chegar o guincho. Hoje orientei um motorista novato sobre como amarrar carga direito. Hoje socorri uma família que tinha batido o carro na chuva. Ele fazia exatamente o que tinha prometido. Ajudava as pessoas. Tratava todo mundo com respeito e dignidade. Com o passar dos anos, fui vendo meu filho crescer profissionalmente. Ele fazia cursos de especialização, estudava legislação, se dedicava cada vez mais. Em 2012, ele foi promovido a inspetor. Em 2015, virou perito. E em cada promoção, eu sentia que minha promessa estava se cumprindo cada vez mais. Mas foi em 2018 que aconteceu algo que me deixou ainda mais orgulhoso. O Júnior me ligou numa terça-feira meio nervoso. Pai, tenho uma notícia para dar para o senhor. Fala, filho. Fui aprovado no processo seletivo interno. Vou ser promovido a delegado da PRF. Delegado. Meu filho ia ser delegado. Eu fiquei tão emocionado que quase deixei o telefone cair. Delegado da Polícia Rodoviária Federal, a mais alta patente operacional da instituição. Quando é a posse, filho? Mês que vem, e pai, vai ser na Bahia. Vou ser lotado na regional de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Pertinho de casa, pertinho de onde tudo começou. O dia da posse foi marcado para uma sexta-feira de outubro. Eu fechei com qualquer frete que aparecesse naquela semana, porque não ia perder aquele momento por nada neste mundo. A cerimônia foi no auditório da Superintendência Regional da PRF em Salvador. Tinha autoridades de todo o estado, delegados experientes, familiares dos promovidos. Quando vi o Júnior entrar no auditório de terno escuro, com a insígnia de delegado no peito, eu senti que tinha completado a missão da minha vida. Aquele menino que eu criei com tanto amor, que eu eduquei com tanto sacrifício, tinha chegado no topo da carreira. Era respeitado por todos, admirado pelos colegas, reconhecido pela competência. Durante a cerimônia, cada novo delegado fez um juramento. Quando chegou a vez do Júnior, ele se levantou e pronunciou as palavras com firmeza. Juro dedicar-me integralmente ao serviço da pátria, cumprindo com dignidade os deveres de policial rodoviário federal, respeitando a Constituição, as leis e os regulamentos, e tratando a todos com igualdade e justiça. Tratando a todos com igualdade e justiça. Naquele momento, sentado na plateia, eu lembrei daquela noite de março de 2007. Lembrei da humilhação, da dor, da promessa que fiz na solidão da estrada, e percebi que Deus tinha um plano maior do que eu podia imaginar. Não era só sobre meu filho ter uma profissão respeitada, era sobre ele ser o tipo de policial que eu gostaria de ter encontrado naquela balança. Era sobre ele tratar cada caminhoneiro, cada motorista, cada trabalhador com a dignidade que todo ser humano merece. Depois da cerimônia, as pessoas vieram cumprimentar o Júnior.
colegas da PRF, autoridades locais, familiares, todo mundo elogiando ele, reconhecendo a competência dele. E eu ali, um caminhoneiro simples, sem estudo formal, mas sabendo que tinha sido parte fundamental daquela conquista. Naquela noite, já em casa, eu me tranquei no quarto e chorei sozinho. Chorei de alívio, de gratidão, de orgulho. Tinha cumprido minha promessa. Meu filho nunca seria humilhado como eu fui. Ele era respeitado, admirado, bem-sucedido. Mas eu ainda não sabia que Deus ainda tinha uma surpresa guardada para mim. Uma surpresa que só ia acontecer em 2023. Quando eu voltasse depois de 16 anos naquela mesma balança da BR-116, onde tudo começou. Só que dessa vez eu não ia estar sozinho. Ia estar com meu filho delegado. Era maio de 2023. 16 anos tinham se passado desde aquela noite que mudou minha vida. 16 anos desde a humilhação que me fez prometer que meu filho teria um futuro diferente. E agora, o Júnior era delegado da PRF há quase 5 anos. Respeitado, competente, conhecido por toda a região pela forma justa como tratava as pessoas. Minha promessa tinha se realizado além do que eu sonhava. Naquela semana, eu tinha pego um frete de Vitória da Conquista para a Feira de Santana. Carga de material de construção, coisa simples. Já estava com 63 anos, pensando em me aposentar logo, mas ainda gostava de rodar um pouco. O Júnior tinha folga naqueles dias e pediu para ir comigo na viagem. Pai, faz tempo que não ando de carreta com o senhor. Deixa eu ir junto como nos velhos tempos. Eu topei na hora. Adorava a companhia do meu filho, e ele sempre foi apaixonado pela estrada, mesmo tendo escolhido uma carreira diferente. Saímos numa quinta-feira de manhã. O tempo estava bonito, estrada boa, conversa em dia. Falamos sobre a família, sobre os planos de aposentadoria, sobre a vida em geral. O Júnior estava de civil, roupa simples, boné na cabeça. Ninguém ia imaginar que ele era delegado da PRF só de olhar. Pai, ele disse quando estávamos passando por Jequié, o senhor lembra daquela época que eu era pequeno e vinha com o senhor nas viagens? Lembro sim, filho. Você sempre foi curioso, sempre gostou da estrada. Pois é, e lembro que uma vez o senhor chegou em casa meio estranho de uma viagem. Eu era adolescente ainda. A mamãe ficou preocupada. Disse que o senhor estava muito quieto. Meu coração deu um pulo. Será que ele estava falando daquela noite, daquela viagem de março de 2007? Que viagem foi essa, filho? Não lembro direito, só lembro que o senhor ficou uns dias meio cabeça baixa. Depois passou, mas eu sempre fiquei curioso sobre o que tinha acontecido. Eu não respondi na hora. Como é que eu ia explicar para ele que naquela viagem eu tinha sido humilhado por um policial da PRF? Como é que eu ia contar que aquela humilhação tinha sido o combustível que me fez lutar tanto pela educação dele? Mudei de assunto, mas a conversa ficou ecoando na minha cabeça. Fomos seguindo viagem, parando nos postos conhecidos, cumprimentando outros caminhoneiros. O Júnior conhecia vários deles, porque sempre que podia, ele me acompanhava em eventos da categoria. Os caminhoneiros respeitavam muito meu filho, sabiam que ele era delegado, mas sabiam também que era gente boa, que entendia a vida na estrada. Seu filho é diferente, seu Zé, sempre me diziam. Não é igual esses policiais arrogantes que a gente encontra por aí. E eu ficava orgulhoso, porque sabia que tinha conseguido criar um homem justo, que tratava todo mundo com dignidade. Quando estávamos chegando perto da balança da PRF de Jequié, senti meu estômago apertar. Era ali, naquele exato lugar onde tudo tinha começado 16 anos atrás. A balança estava funcionando normalmente, fila pequena, movimento tranquilo, uma quinta-feira qualquer. Pai, vamos parar ali para tomar um café, o Júnior sugeriu. Conheço os colegas daquela unidade. Posso apresentar o senhor? Eu hesitei. Não sabia se queria reviver aquela memória.
mas ao mesmo tempo senti uma curiosidade estranha. Será que o policial que me humilhou ainda trabalhava ali? Será que ainda era o mesmo? Tá certo, filho. Vamos parar. Estacionamos no pátio ao lado da balança. O Júnior desceu animado, cumprimentando os colegas. Eu desci mais devagar, olhando ao redor, tentando reconhecer o lugar. Tinha mudado alguma coisa. O prédio estava mais bonito. Tinham ampliado a estrutura, mas a essência era a mesma. A mesma balança, o mesmo tipo de movimento, a mesma atmosfera. Pessoal, o Júnior falou para os colegas, este é meu pai, seu Zé, caminhoneiro de carteirinha. 45 anos de estrada. Os policiais me cumprimentaram educadamente. Eram todos jovens, respeitosos, bem diferentes daquele que tinha me humilhado anos atrás. Prazer, seu Zé. O delegado Júnior sempre fala do senhor com muito carinho. Entramos no posto para tomar café. O ambiente era acolhedor, tinha uma salinha com sofás, máquina de café, um clima bem diferente do que eu lembrava. Enquanto conversávamos, um policial mais velho entrou na sala. Cabelo grisalho, uns 50 e poucos anos, cara cansada de quem já tinha visto muita coisa na vida. Quando ele me viu, parou na porta e ficou me encarando. Eu senti um arrepio. Era ele, mais velho, mais cansado, mas era ele, o policial que tinha me humilhado 16 anos atrás. Delegado Júnior, ele disse, ainda me olhando. Posso falar com o senhor um minuto? O Júnior se levantou e foi até ele. Eles conversaram baixinho no canto da sala. Eu não conseguia ouvir o que falavam, mas via que o policial apontava na minha direção de vez em quando. Meu coração estava disparado. Depois de alguns minutos, o Júnior voltou com uma expressão estranha no rosto. Pai, o inspetor Carlos quer falar com o senhor. Inspetor Carlos. Então ele tinha sido promovido também ao longo dos anos. Eu me levantei e fui até ele. Quando chegamos perto um do outro, ele me olhou nos olhos e eu vi que ele tinha me reconhecido. O senhor é o caminhoneiro da guia de transporte, ele disse baixinho. Março de 2007. Eu não respondi, só confirmei com a cabeça. Eu preciso pedir desculpa para o senhor, ele continuou. Aquela noite, eu tratei o senhor muito mal. Não tinha direito. Eu fiquei surpreso. Não esperava por isso. Por que o senhor está pedindo desculpa agora? Perguntei. Porque eu aprendi, seu Zé. Aprendi que todo trabalhador merece respeito. E por quê? Ele olhou para o Júnior. Porque eu descobri quem é seu filho. Naquele momento, o Júnior se aproximou de nós. Pai, o que está acontecendo aqui? O inspetor Carlos olhou para mim como se pedisse permissão para contar. Eu respirei fundo e decidi que era a hora da verdade. Filho, senta aqui que eu vou te contar uma história. Uma história que começou há 16 anos, neste mesmo lugar. E ali, naquela salinha da PRF, com meu filho delegado ao meu lado e o policial que me humilhou na minha frente, eu contei tudo. Contei sobre a humilhação, sobre a promessa que fiz, sobre os anos de sacrifício, sobre como aquela noite tinha mudado o rumo da nossa família. O Júnior me ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando terminei, ele me abraçou forte. Pai, eu nunca soube. Porque o senhor nunca me contou. Porque eu não queria que você crescesse com raiva, filho. Queria que você crescesse com amor, com respeito por todo mundo. O inspetor Carlos estava visivelmente emocionado. Seu Zé, eu não sabia que aquela noite tinha marcado tanto o senhor. Eu era jovem, arrogante, achava que tinha o direito de tratar as pessoas mal. Mas a vida me ensinou. E agora, vendo o senhor aqui com seu filho, vendo o homem que ele se tornou, eu entendo que o senhor conseguiu transformar uma injustiça numa vitória. O Júnior se levantou e olhou para o inspetor Carlos. Inspetor, o senhor fez uma coisa errada com meu pai. Mas o senhor também me deu uma lição hoje. Me mostrou que é possível reconhecer os erros e pedir perdão. Isso é o que faz a diferença entre um policial ruim e um policial que pode melhorar.
Naquele momento, eu senti que o ciclo tinha se fechado. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre justiça, sobre dignidade, sobre transformar dor em propósito. Saímos dali em silêncio. No caminhão, o Júnior ficou pensativo por um longo tempo. Pai, ele disse finalmente, obrigado. Obrigado por quê, filho? Por ter transformado uma humilhação numa missão, por ter me dado a chance de ser o policial que o senhor gostaria de ter encontrado naquela noite. Eu sorri e coloquei a mão no ombro dele. Filho, você já é muito mais do que eu sonhei. Você é a prova de que vale a pena lutar pelos nossos sonhos, de que vale a pena acreditar que podemos mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. E assim, 16 anos depois, voltei naquela balança da PRF. Mas dessa vez, não saí de lá humilhado. Saí de lá realizado, orgulhoso, sabendo que tinha cumprido a promessa mais importante da minha vida. Meu filho nunca seria humilhado como eu fui. Ele era respeitado, admirado, e mais importante que tudo, ele tratava todo mundo com a dignidade que todo ser humano merece. A justiça tinha sido feita. Não pela vingança, mas pelo amor. Não pela raiva, mas pela educação. Não pelo ódio, mas pela esperança de um pai que acreditou que podia mudar o futuro do seu filho. E mudou.